A sexta-feira chegou, boa tarde, seja bem-vindo ao TVU Jornal Primeira Edição e vamos saber quais são os destaques de hoje. Fundação Educacional de Votuporanga faz doação de álcool em gel para a Associação Comercial. Vestibular de Medicina da Unifev é adiado. A prova será dia 5 de julho e as inscrições seguem abertas. Kit de alimentação escolar. Secretaria de Educação iniciará na próxima segunda-feira a entrega dos produtos. Procon segue fiscalizando estabelecimentos comerciais para evitar preços abusivos em Votuporanga. Coronavírus. Mais 2 casos de Covid-19 são registrados na cidade. No total, Votuporanga contabiliza 13 casos confirmados. E tem esporte hoje. Apesar dos campeonatos estarem suspensos, vamos saber sobre as últimas notícias do mundo da bola. É sexta-feira, dia 24 de abril, e o TVU Jornal tá só começando. As medidas preventivas contra a Covid-19 são foco neste momento de crise. Segundo as orientações do Decreto Municipal de Reabertura Parcial de Estabelecimentos, o comércio reiniciou suas atividades para recebimento de carnês e boletos. A Unifev, com o intuito de colaborar com a prevenção ao coronavírus e apoiar a economia local, doou ontem à tarde um primeiro lote de álcool em gel, 80%, para a Associação Comercial de Votuporanga. Nós vamos falar agora com Gabriel Durães, que tem mais informações sobre isso. Gabriel, boa tarde. Oi, Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham o TVU Jornal. A instituição recebeu doações de álcool de usinas aqui da região para a fabricação do produto. E esse foi o primeiro lote. A instituição vai continuar fabricando os produtos e eles serão disponibilizados posteriormente. E ontem, o diretor-presidente da Fundação Educacional de Votuporanga realizou a entrega desses produtos e conversou com a nossa equipe sobre mais essa ação da Unifev. Vamos acompanhar o que ele disse. Pretendemos produzir de acordo com a necessidade do comércio, Nós não temos ainda um número pré-definido e vamos produzindo diariamente até que a gente consiga suprir a demanda do comércio. E esta é uma parceria muito importante, Isso porque esta semana o comércio passou a funcionar para recebimentos de contas. Mas os comerciantes devem oferecer álcool em gel para os consumidores. E quem comentou também sobre essa importante iniciativa foi o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti. Vamos acompanhar. Com certeza isso vai nos ajudar bastante e a gente vai estar distribuindo aos comerciantes aí que hoje iniciaram a abertura gradual aí, mas já está atendendo as pessoas para recebimentos, alguma coisa, então já melhorou bem do que está tudo fechado. E além do álcool em gel para o comércio, a Unifev também está contribuindo para a disponibilização do produto para a Santa Casa de Votuporanga. O presidente da Fundação Educacional de Votuporanga também comentou sobre essa distribuição. Vamos ver o que ele disse. Para a Santa Casa nós estamos produzindo álcool em gel, também em parceria com uma usina da região, para que possa atender a demanda da Santa Casa, tanto dos médicos, pacientes e todos aqueles que passam por aquele serviço de saúde. Então a gente viu aí essas ações que a Unifev está realizando, tanto entregas na Associação Comercial quanto na Santa Casa de Votuporanga. Então é importante todo mundo, além dessas distribuições, reforçar que é importante o pessoal ficar atento, quem for ao comércio, utilizar as máscaras, ficar sempre atento ao uso do álcool em gel, que está sendo disponibilizado no comércio. Stephanie, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Gabriel. E em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o vestibular de Medicina da Unifev para ingresso na 9ª turma da graduação no segundo semestre de 2020 teve sua data alterada. O processo seletivo será realizado no dia 5 de julho, um domingo, a partir das 2h da tarde, simultaneamente, aqui em Votuporanga e em São Paulo. As inscrições seguem abertas pelo site unifev.edu.br/med2020 até o dia 8 de junho. No ato da inscrição, o candidato deve se atentar na escolha do local de prova. O edital completo
pode ser acessado no site unifev.edu.br/editais, na aba Outros Editais. Se você quiser mais informações, tem um telefone para contato, um telefone que também é WhatsApp, 3405-9990, 3405-9990. E a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, realizará a entrega de kit de alimentação escolar a alunos da Rede Municipal de Ensino cadastrados no programa Bolsa Família a partir da próxima segunda-feira. Sobre isso, Josiano Garofolo tem mais detalhes. Josiano, uma boa tarde para você. Olá, Stephanie, boa tarde para você e boa tarde para todos que acompanham a primeira edição do TV O Jornal. Sobre esse kit alimentação, os pré-requisitos para receber são os seguintes: famílias cadastradas no programa Bolsa Família ou em situação de vulnerabilidade social e risco, que serão verificadas e avaliadas. Para isso, a família não deverá ter recebido cesta básica pela Secretaria Municipal de Assistência Social nesse momento de pandemia. Demais famílias que não possuem o cadastro e que vivem em situação de vulnerabilidade deverão procurar a unidade escolar para o processo de inscrição, que contará também com uma triagem de assistente social. Esse kit alimentação, que aliás vem sendo reivindicado há algum tempo por vereadores na Câmara Municipal, vários deles se manifestaram sobre isso, entre eles o presidente do Legislativo, o vereador Meidão. Esse kit é composto por arroz, feijão, fubá, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, extrato de tomate, macarrão, leite em pó, sardinha e biscoito. A quantidade de alimentos entregue tem duração de consumo para cerca de 20 a 30 dias, segundo a Prefeitura de Votuporanga. Esse kit será entregue a uma criança por família e embalado de maneira a atender às medidas de higiene e de segurança. O secretário municipal da Educação, Marcelo Batista, deu detalhes sobre a entrega desse kit alimentação nas escolas. Votuporanga passará, a partir de segunda-feira, dia 27, a distribuir nas suas unidades escolares os kits de alimentação escolar. A base inicial para a distribuição dos kits será o cadastro no programa Bolsa Família. É um projeto piloto de distribuição de alimentos nas escolas, qual ele tem como prioridade as famílias que estão em vulnerabilidade e risco, que serão devidamente verificadas e avaliadas pelo assistente social. Essa é a nossa maior e grande prioridade. Inicialmente, todas as famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Nós estamos em contato com a Secretaria de Assistência Social, checando se a família ela não recebeu neste mês alguma cesta básica lá pela assistência social em parceria aqui com a educação, e que ocasionaria, na verdade, a entrega de 2 cestas. Então nós vamos evitar isso. Nós vamos levar em consideração uma criança por família. Então, às vezes, o pai e a mãe eles possuem 3 crianças cadastradas no programa. Nós vamos oferecer neste projeto piloto a entrega de um kit de alimentação escolar para essa família, suficiente para aproximadamente 20, 30 dias. As demais famílias que não possuem cadastro deverão procurar a escola para um processo de inscrição, para que a gente possa, por meio da assistência social, checar se a família possui os requisitos mínimos para o recebimento dos kits. Este é um projeto que ele tem início tentando manter, ele foi elaborado pelas nutricionistas, então é um cardápio, na verdade, oferecido para que compense a alimentação de nossas crianças no dia a dia, com itens mínimos necessários para que a criança possa manter-se saudável. O secretário Marcelo Batista também comentou em vídeo divulgado ontem pela Prefeitura de Votuporanga sobre as ações desenvolvidas pela pasta, pela Secretaria da Educação, nesse período de pandemia de coronavírus. O que está sendo feito, vamos acompanhar. Colocamos à disposição das famílias no site da Prefeitura atividades online para serem acessadas pelas crianças junto às famílias. Disponibilizamos ainda, através das redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram e demais canais de comunicação, uma série de atividades e inclusive videoaulas gravadas pelos nossos professores via Facebook, utilizando aí todas as ferramentas e mecanismos, na verdade, que existiam como canais de comunicação online e virtual.
E também a Secretaria da Educação ficou como sede de entrega de atividades impressas para todas as famílias que não possuíam neste momento acesso à internet, garantindo na verdade a equidade de acesso a todas as crianças o conteúdo na verdade oferecido neste momento por meio de planejamento de ações realizadas pela equipe dos Departamentos de Educação Infantil e Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Educação. Tá aí a fala então do secretário de Educação, dando os detalhes de tudo que a pasta tem feito e também sobre o kit alimentação que será entregue a partir da próxima segunda-feira. Stephanie, eu volto com você. Obrigada, Josiano. E as aulas nas escolas municipais de Votuporanga seguem suspensas. O secretário municipal da Educação informou que na próxima segunda-feira, professores da rede municipal de ensino retornam ao trabalho para planejar as próximas ações que começarão a ser realizadas a partir do próximo dia 4 de maio. As crianças ainda deverão permanecer em casa e as atividades terão caráter remoto, à distância. Mais detalhes a Secretaria de Educação divulgará em breve. E a gente fala agora sobre o decreto da Prefeitura Municipal da Prefeitura aqui de Votuporanga que flexibiliza a abertura do comércio para pagamento de contas. O prefeito João Dado disse, que essa decisão foi tomada depois de uma reunião com os presidentes da Associação Comercial de Votuporanga, Valdeci Merlotti, e participou também o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Dr. Celso Penha Vasconcelos. Durante a entrega do álcool em gel, nós perguntamos ao presidente da Associação Comercial sobre essa flexibilização, a opinião da Associação Comercial sobre essa flexibilização. E nós vamos acompanhar agora o que ele disse. Olha, a gente vê assim que pelo menos as pessoas têm a chance de receberem pessoas que têm um crediário próprio, tudo, e tem uma esperança de já daqui mais uns dias fazer a abertura mesmo para começar a trabalhar todo vapor, Então, mas isso já dá um ânimo assim diferente. A gente já vê as lojas que seja com uma porta só aberta. Para nós já é muito importante de ver que nosso comércio está retomando, porque é muito triste você ver essa rua tudo parado, fechado aí. Então, assim, eu creio que o prefeito também tem nos atendido bastante aí, flexibilizando de acordo com a saúde também permite tudo. Então isso para a cidade é só conquista e a gente está aqui batalhando para isso, Ainda falando em comércio, neste período de pandemia, muitas pessoas reclamaram de preços abusivos, de álcool em gel, de máscaras e de outros produtos como gás de cozinha, por exemplo. O PROCON, órgão vinculado à Secretaria da Cidade, durante este período de pandemia, de quarentena, está fiscalizando estabelecimentos comerciais para combater a prática de preços abusivos. Sobre isso, nós vamos falar agora com Danilo Arroio Martins, que tem mais informações. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde a todos que acompanham o TV Jornal. Infelizmente, a gente tem visto alguns comerciantes aproveitando da pandemia do novo coronavírus e abusando aí na prática dos preços. Já vimos, inclusive, em alguns estabelecimentos pelo Brasil, vendendo o saquinho de arroz de 5 quilos por cerca de R$20. Isso é um abuso, é um crime contra a economia popular. E o PROCON está intensificando a fiscalização para que isso não aconteça. E nós viemos hoje aqui no PROCON de Votuporanga para saber como é que está sendo feito esse trabalho. Aqui ao meu lado, José Luiz Lansoni, ele que é fiscal aqui do PROCON de Votuporanga. José Luiz, primeiramente, obrigado pela sua participação no TV Jornal. Como é que está o trabalho de fiscalização de vocês nesse sentido? Bom, como você disse, com base no recebimento de várias denúncias de avaliação de suposto, ou pelo menos de denúncias, informação de preço abusivo de produtos, o PROCON aqui de Votuporanga, juntamente com a equipe do Núcleo Regional do PROCON de São Paulo, que é sediada em Rio Preto, tem feito fiscalizações. Essas fiscalizações são realizadas em segmentos que segundo essas denúncias, estão praticando esses preços abusivos, por exemplo, supermercados, farmácias, revendas, pontos de revendas de botijões de gás, e esses estabelecimentos estão recebendo, então, essa fiscalização do PROCON para se ter, então, a confirmação ou não desse preço abusivo.
Zé Luiz, aqui em Votuporanga já houve alguma multa aplicada? Olha, até o momento, os fiscais eles estão fazendo, as equipes estão fazendo o chamado trabalho de campo. Qual seja, esse trabalho ele consiste na verificação, na constatação dos preços que estão sendo praticados e em caso de já notar que o preço ele está, como você disse, acima de uma média que era praticada, esse estabelecimento ele é notificado a apresentar a documentação, as notas fiscais de compra e também de venda. Então é com base na análise, na avaliação, na comparação desses preços praticados que o estabelecimento vai ser multado ou não. Nós estamos, no momento, na fase de compilação, na fase de avaliação dessas notas que estão sendo enviadas de acordo com a fiscalização. Tem algum setor específico, por exemplo, de alimentação, por exemplo, que foi verificado algum tipo de abuso? Ou qual área que você já pôde presenciar isso ou ainda não? Olha, existem fases. No começo da pandemia, um dos setores que mais motivou aí as denúncias foi o setor farmacêutico, por conta do aumento, pelo menos, do preço maior de insumos, de máscaras, de álcool gel. Aí, há alguns dias, nós tivemos os supermercados e, por fim, agora, nos últimos dias, o gás. Então, esses 3 setores são os setores que mais foram alvo das ações de fiscalização até o momento. Quem tiver dúvidas ou quiser fazer alguma denúncia, o que deve fazer? As denúncias podem ser, nós estamos recebendo através do telefone aqui do PROCON, que é o 3422-8930, repetindo, 3422-8930, também através do site, que é procon.sp.gov.br, ou até mesmo pessoalmente, se as pessoas preferirem, no horário das 10 às 13, de segunda a sexta. Tá certo, Zé Luiz. Muito obrigado pela sua entrevista. Isso aí, portanto, fica aí as dicas do PROCON aqui de Votuporanga. Se caso você encontrar por aí algum preço abusivo, entre no site do PROCON ou ligue aqui no PROCON de Votuporanga. É importante que a população denuncie para que não haja a prática de preços abusivos. Com imagem de Carlos Nunes, Danilo Arroio Martins para o TV Jornal. Obrigada, Danilo. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a seguir vamos falar sobre o coronavírus. Ontem à tarde, a Prefeitura de Votuporanga confirmou mais 2 casos da Covid-19. Vamos falar também sobre as lives que serão realizadas neste final de semana e que vão ajudar entidades aqui do município. Além de ser um meio de entretenimento para toda a família, será também um meio de ajudar reforçando essas entidades. Tem esporte também, então não saia daí que a gente volta já. E a Secretaria da Saúde informou que ontem foram registrados mais 2 casos confirmados para coronavírus no município. Conforme o último boletim, são 2 mulheres, uma delas de 80 a 89 anos e a segunda na faixa etária de 60 a 69 anos. As 2 possuem comorbidades, ou seja, apresentam outras doenças de base. Elas passam bem, uma delas está internada em ala e a segunda paciente está em tratamento e segue em monitoramento domiciliar. No total, então, Votuporanga registra 13 casos confirmados para coronavírus, sendo 7 curados e 6 em tratamento e em monitoramento. Quanto às internações de Votuporanga, no momento, um paciente suspeito e um paciente confirmado estão hospitalizados em ala. O município de Votuporanga registra 10 casos suspeitos em investigação, 10 casos notificados, sendo destes 6 profissionais da saúde. Até o momento, são 127 casos que tiveram exames negativos para a Covid-19. Pacientes assintomáticos com síndrome gripal leve ou moderada não realizam exames específicos para a Covid-19, porém, são monitorados por uma equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde, que atualmente monitora, então, 187 casos. Esses são os dados, então, divulgados ontem às 5 horas da tarde pela Secretaria Municipal de Saúde.
E como a gente viu, são 13 casos confirmados em Votuporanga e nós vamos ver neste momento em qual bairro esses pacientes moram. Então, continua 4 no Pozo Bom e aumentou aqui os bairros, né? Então, Chácara Aviação, Sanremo, Vila Marim, Jardim Botura, Jardim Marim, Coab Cris 2, Parque Guarani, Chácara das Paineiras e Pacaembu, com um caso confirmado em cada bairro. Agora a gente fala sobre a previsão do tempo para este final de semana, né? Sexta-feira e final de semana também. Tanto para hoje quanto sábado e domingo, a previsão é de sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva, segundo o portal Clima Tempo. Em relação às temperaturas para hoje à tarde, em Álvares Florence variam entre 19 e 30 graus. Em Magda, a mínima é de 18, a máxima é de 30 graus. E aqui em Votuporanga, os termômetros ficam nesta sexta-feira entre 18 e 31 graus. Neste momento, segundo o portal Clima Tempo, a temperatura é de 29 graus. No final de semana, aqui em Votuporanga, a temperatura vai subir um pouquinho, coisa de 1 grau. Tanto sábado quanto domingo, a máxima é de 32 graus. A gente muda de assunto agora porque o final de semana chegou e tem live solidária. Nossa rotina mudou bastante, não é mesmo? Os artistas estão fazendo live, tanto para a gente passar um pouquinho aí o tempo, um entretenimento, mas também para arrecadar várias doações para instituições no Brasil. Aqui em Votuporanga não é diferente, os artistas da cidade vão fazer também live neste final de semana, começando hoje. Vamos conferir então quem traz os detalhes para a gente. É ela, Meg Monteiro. Boa tarde, Meg. Olá, Stephanie, boa tarde para você, para todos ligadinhos no TV O Jornal, primeira edição. Vamos então para a nossa agenda de lives para esse fim de semana, para o pessoal que está em casa ligadinho com a gente, começando hoje, sexta-feira, às 19 horas, pelo Facebook do Voto News e YouTube da loja O Celeiro, live com os boêmios, mais participações. A população pode doar alimentos não perecíveis, álcool em gel 70%, máscaras, detergente, bolacha maisena, produtos destinados ao Recanto Tia Marlene, Lar Viver Bem, Centro Espírita Joana de Ângeles e Casa da Criança. E no sabadão também tem live, a partir das 14 horas, tem live da dupla Bruno e Humberto. A transmissão será realizada pelo YouTube da dupla e as doações serão destinadas para a Santa Casa de Votuporanga e ONG dos Animais. E também no sábado, às 20 horas, tem live do cantor votuporanguense que já ganhou o Brasil, né? Gustavo Mioto. Ele fará um show intitulado Pé em Casa pelo seu canal do YouTube. As doações serão destinadas também para a Santa Casa de Votuporanga. Ainda no sábado, às 22 horas, live do Jean Giovanni, que também destinará doações para a Santa Casa de Votuporanga. Muitas outras lives serão realizadas no final de semana, mas você que é de Votuporanga, da nossa região, assista e contribua com essas transmissões que ajudarão as entidades aqui da nossa cidade. E aproveite o fim de semana com a sua família, fique em casa se possível. Um excelente fim de semana, Stephanie. Até mais! Obrigada, Meg. Um bom final de semana para você também. Então vamos curtir, hein? Começando hoje às 7 da noite com os Novos Boêmios. E o assunto agora é esporte. Nós vamos voltar a falar com o Josiano Garofolo, que tem mais detalhes, né? As últimas notícias do mundo da bola. E com você, Josi. Oi, Stephanie, estou de volta aqui no TV O Jornal agora para falar sobre esporte, trazer notícias do Clube Atlético Votuporanguense. O torcedor da Alvinegra está na expectativa, o foco agora é cuidar da saúde, tomar todas as cautelas com relação ao coronavírus, mas o torcedor quer saber como é que está a Votuporanguense. Então a gente atualiza as informações. No momento, nenhum funcionário está trabalhando no clube. Alguns integrantes aí da comissão técnica estão em suas casas, trabalhando home office, por exemplo, a assessoria de imprensa, o gerente de futebol, Rafael Gatti, também, todos estão atentos ao que está acontecendo, o presidente Marcelo Stringari também, todos estão atentos, mas de suas casas, acompanhando essa situação, definições da Federação Paulista. Todo mundo sabe, foi divulgado bastante aquela primeira reunião feita com os clubes da Série A2, em que o presidente da Federação Paulista afirmou que a competição será definida no campo. E agora é aguardada uma nova reunião por teleconferência com os presidentes de todos os clubes da Série A2
para definir a data, quando a Série A2 irá retornar. A preocupação do CAV é a seguinte: se o campeonato, um exemplo, voltar até o mês de junho, aí tem como prorrogar contratos dos jogadores que estavam disputando a A2 pela Votuporanguense. Esse contrato pode ser prorrogado mais um pouco e aí o CAV consegue manter a maioria de seus jogadores. Agora, se a data do retorno da A2 ser colocada mais para frente, outros meses aí mais tarde do segundo semestre, aí fica mais complicado, tem poucas rodadas, 3 jogos para terminar o campeonato e fica complicado, a diretoria terá muita dificuldade para contratar jogadores para apenas 3 jogos, sendo que o calendário do segundo semestre deve ser muito cheio por conta das divisões de acesso do Campeonato Brasileiro. A situação não está clara, está bem confusa e a gente espera que nos próximos dias a Federação Paulista dê mais um parecer sobre o que vai acontecer com a Série A2, consequentemente com a Votuporanguense. Stephanie, eu volto com você desejando a todos uma boa tarde. Obrigada, Josiano. E a gente vai ficando por aqui. O TVU Jornal já chegou ao fim. Lembrando que às 20h30 da noite tem mais informações, mais notícias de Votuporanga e região com o Ender Rodrigues no TVU Jornal, segunda edição. Para você, uma excelente tarde, um ótimo final de semana e até mais. Tchau, tchau.